Muito fogo estranho existe hoje. Fogo que não é autorizado por Deus. Fogo que não é alimentado com o combustível do Espírito Santo. Acompanhe comigo. Paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos a mais uma aula de número 7 da nossa revista Adoração, Santidade e Serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Começamos hoje a nossa aula de número 7, que traz o título Fogo Estranho Diante de Deus. Antes da gente começar a nossa aula, quero dizer que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Deus, seja ao nome do Senhor. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. Se você gostar das nossas aulas, deixa ali seu joinha, seu comentário. Toda semana postaremos um vídeo conforme a nossa revista da nossa escola dominical. Nossa lição de número 7, Fogo Estranho Diante de Deus. O nosso texto áureo diz assim: E disse Moisés a Arão, isto é, o que o Senhor falou dizendo, serei santificado naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Levítico capítulo 10, versículo 3. A nossa verdade prática dessa nossa aula está escrito assim: o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. A nossa leitura bíblica em classe está escrito no livro de Levítico, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11. O objetivo geral desta lição diz assim: mostrar que o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Os nossos objetivos específicos da nossa aula de número 7 diz assim: para discutir os privilégios de Nadab e Abiú, mostrar os perigos de colocar fogo estranho no altar do Senhor e compreender o porquê do luto no santo ministério. A gente sabe muito bem, como falados em aulas anteriores, que os sacerdotes tinham muito mais deveres do que privilégio. A nossa lição de hoje vai contar um pouco dos privilégios neste primeiro tópico da nossa lição dos sacerdotes, ou seja, de Nadab e Abiú. A nossa introdução diz assim: a história de Nadab e Abiú faz uma série de advertências. Primeiro, Deus não se deixa se escarnecer. Isso como ponto base da nossa introdução. Nesta lição veremos que esses dois obreiros, apesar de todos esses privilégios que desfrutavam junto à congregação de Israel, não honraram o seu ministério. Antes eles ignoraram a lei de Deus a Moisés, e ofereceram fogo estranho diante a presença de Deus. E no mesmo instante foram exterminados pelo Senhor, que não se deixa se zombar de homem algum. Aí o nosso comentarista, ele deixa uma pergunta para a gente. Eu quero deixar essa pergunta para você se responder. Como você tem se apresentado diante do Senhor? Para a gente entender, para a gente compreender melhor, a gente tem que saber que Deus é santo. Foi falado isso e eu não canso de repetir: Deus é santo. Conforme lida na nossa introdução, nosso Deus Santo, ele não se deixa se escarnecer. Se somos obreiros preparados para o ofício, os sacerdotes tinham todas aquelas preparações, é porque Deus era santo e não queria algo de qualquer jeito. Entenda, se nós hoje vamos exercer o nosso ofício dentro da casa de Deus, temos que estar preparados. Se nós não estivermos preparados, então nós nem se aproximamos da presença de Deus. Importante a gente salientar que Deus não se deixa se zombar por homem algum.
né? Vai exercer algum ofício, algum ministério, procura, como diz na nossa introdução, com tremor e temor, buscar a santidade e para se apresentar a um Deus que é santo. Os nossos pontos de número 1, os privilégios de Nadab e Abiú, vai nos trazer 3 pontos: a ascendência levítica, a ascendência araônica e participantes da glória de Deus. Os privilégios de Nadab e Abiú, do nosso tópico primeiro, diz assim: não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. É necessário, antes de tudo, ter uma vida íntima e de comunhão com Deus. Eu quero dar uma resumida nesses 3 tópicos, para a gente ficar melhor, da gente entendermos. Nosso ponto 1, ascendência levítica, as primeiras linhas diz assim: Nadab e Abiú pertencia à tribo de Levi, que fora honrada como sacerdotes divino, com o sacerdócio divino. Os homens dessa tribo eram contados entre as primícias do Senhor. O próprio Deus disse que os levitas são meus. Nosso ponto de número 2, a ascendência araônica, diz assim: além de pertencer à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinha de uma família de Arão escolhida por Deus para exercer o sumo sacerdócio. Era o ofício mais honroso de todo o Israel, né? Nem reis podiam exercer. De acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú eram sucessores imediatos do pai nesse ministério glorioso. A gente sabe, como falamos no começo da nossa aula, que os sacerdotes tinham muito mais deveres do que privilégio. Nosso ponto de número 1, nosso tópico primeiro da nossa lição, vai dizer apenas dos privilégios destes 2 homens, esses 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. A gente sabe que esses 2 homens tiveram privilégios, como diz na nossa lição. Os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi e da casa de Arão. Ali, quando vemos essa aula referente a esses 2 jovens, esses 2 irmãos, quando vemos essa aula, sabemos que eles eram da tribo de Levi e eram filhos do próprio Arão. Ou seja, meu pensamento, meu ponto de vista. Se o povo pudesse comentar e eu pudesse falar, eu diria: eles estão no caminho certo. Por ser sacerdócio, ser escolhido para esse ministério, é algo honroso. Ou seja, quando a gente trabalha numa empresa grande, a gente tem o prazer de andar com o crachazinho, mostrando, identificando o nome da empresa, e a gente gosta de dizer para todo mundo: eu trabalho numa empresa tal, eu realizo um serviço para uma pessoa tal, né? De uma certa forma é honroso para a gente isso, quando a gente consegue um lugar bom. E perceba-se que o povo, eles prestavam o serviço nada mais a Deus, né? Era honroso para eles. Ele dizia: eu trabalho para Deus, né? Eu tenho Deus, eu faço para Deus, né? Eu acredito que este era um dos grandes privilégios desses 2 homens, né? E praticamente eles estavam encaminhados após Arão, praticamente seriam eles que iam fazer a vez de Arão após a sua morte. Ou seja, era um privilégio tão grande de dizer que era da tribo de Levi, e não era só da casa de Arão, era filho do próprio Arão, né? E tinham Moisés que falava com Deus, parentes próximos ali. Então acredito que quando o povo olhava para ele, meu ponto de vista, quando o povo olhava para ele, diziam: esses 2 estão no caminho certo, vem da casa de Levi, vem da casa de Arão, né? Eles viram da glória de Deus, então eles estão no caminho certo. O sacerdócio tinha tantos privilégios, falando apenas dos privilégios, que não eram muito perto dos seus deveres. Era tão honroso os seus privilégios que nem os reis poderiam exercer, né, queimar o incenso, exercer a função deles, né? A gente vê muito bem, como diz na nossa própria lição, né? A gente vê lá a parte do rei Uzias, quando ele exaltou o seu coração a ponto de se corromper, né? Ele transgride contra o Senhor quando ele entra lá no templo, lá com o seu incensário nas mãos,
para ir até o altar de incenso oferecer, né, o seu incenso a Deus. A gente vê que após ele entrar no templo, corre o sacerdote Azarias, né, e com ele cerca de 80 sacerdotes, e para o rei Uzias começa a falar para ele: larga a mão, rei, nas nossas palavras, deixa fazer isso aí quem é capacitado para fazer, rei. Você é rei, você não é sacerdote, você tem que trabalhar como rei, né? Deixa isso daí para quem é consagrado, deixa isso para quem consegue fazer, né? A gente vê que o próprio rei Uzias, ele fica bravo com os sacerdotes, né? Ele não aceita, pois eles estavam com o incensário nas mãos. Aí no momento que ele vai exercer essa função que não lhe cabe, a gente vê que sai uma lepra na sua testa, né? E a gente vê que ele morreu até os últimos dias da sua vida. Ele morreu com ele tinha essa doença por querer realizar algo que não era não cabia, não coube a ele exercer esse ministério que era dos levitas. A gente vê que através dessa lepra, através dessa desobediência a Deus, ele teve que viver isolado. E apesar da sua dignidade real, ele não poderia exercer, né, o papel de sacerdote. Para a gente finalizar o nosso tópico de número 1, a gente já falou ali a respeito da ascendência levítica e araônica. Para a gente terminar este tópico, a gente vê ali que esses dois homens, como privilégio também, e eles eram participantes da glória de Deus. Quando o Senhor outorgou a lei a Israel por intermédio de Moisés, como diz nosso ponto de número 3, Nadab e Abiú estavam junto. E a lição diz assim, a palavra diz assim, que eles estavam junto com os mais destacados anciões de Israel. E ali no monte, eles presenciaram a manifestação da glória divina, né? Para eles era muito privilégio. Imagina, estar junto com os principais anciões de Israel e no monte presenciar a manifestação da glória divina. Ou seja, a gente já falou, eram da casa de Arão, né? Eram da tribo de Levi, né? O seu sacerdócio, o rei não poderia exercer, e o principal, eles viam a glória de Deus. Então tinham tantos privilégios também, como tinham muitos deveres, mas a nossa lição pede para a gente falar a respeito dos privilégios. A nossa síntese do nosso tópico 1, para a gente encerrar o nosso tópico 1, diz assim: como sacerdotes, Nadab e Abiú tinham privilégios. Nosso ponto de número 2 diz assim: fogo estranho no altar. 3 atitudes marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Primeiro, ignorar a Deus. Impacientaram-se e sem qualquer temor apresentaram fogo estranho no altar sagrado. Ponto de número 1 diz assim a nossa lição: ao adentrarem o lugar santo, Nadab e Abiú ignoraram a presença de Deus, né? A gente percebe-se uma coisa: ignore o homem, ignore a mulher, ignore os teus filhos, mas não ignore a Deus. A gente vê esse erro daqueles dois homens, ignoraram a Deus. Há uma dor tão grande para nós humanos quando alguém nos ignora. Imagina naquela época para Deus, né, que cuidava do povo, tiraram a escravidão do Egito, né, que teriam que se manter como a nação santa, tendo Deus ao seu lado como seu único Deus. Eles ignoram ao entrar no templo para ofertar o fogo errado, colocar o fogo errado diante da presença de Deus. A gente vê ou nos dá a entender que eles não importavam da maneira como estavam, ou até mesmo fortes que eu falar, mas até mesmo para quem estava realizando o seu sacrifício, né? Eles sabiam, eles tinham a lei consigo, né? E os sacerdotes, os seus próprios pais, né, e diziam para ele que Deus era santo. Eles sabiam que Deus era santo. Por que de entrar na presença de Deus de qualquer jeito, né? É interessante, se a gente trazer um pouco para os nossos dias, a gente vê que muitas pessoas ignoram a Deus ainda, infelizmente, né? Quando as pessoas dizem: eu amo a Deus, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, né, mas não se porta como o povo de Deus, de uma certa forma está ignorando a Deus. E hoje
Além disso, a gente tem ainda um peso a mais por ignorar a Deus, né? A gente tem uma responsabilidade a mais, porque Jesus já veio e morreu na cruz por nós. E a partir do momento que a gente deixa de prestar nesses mínimos detalhes de atenção e reverência a Deus, a gente começa a ignorar e vai ter um preço caro, né? Ser homem de Deus não é só ouvir a voz de Deus, é ouvir a voz de Deus e obedecer. O povo, Nadab e Abiú, dizendo melhor, eles não se importaram. Eles entram no templo, no lugar santo, e ignoram a presença de Deus. Nosso ponto de número 2 diz assim: impaciência profana, né? Na nossa terceira linha diz assim, dizendo melhor, de acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitira aos filhos de Israel, dizendo assim que somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer incenso ao altar. Todavia, observa-se que ambos, os dois, ignorando este preceito, entraram no lugar sagrado, perceba, no lugar sagrado, e trouxeram um fogo que Deus não lhe ordenara. Assim as coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Nadab e Abiú precipitaram-se, uma palavra-chave desse tópico, precipitaram e não souberam esperar a hora de se colocar no altar. Como a gente já viu, eles já tinham suas leis e somente o sumo sacerdote. Perceba-se que não cabia responsabilidade a eles, Eles não observaram o preceito, trouxeram um fogo estranho, E a palavra, como disse, se precipitaram, não esperaram a sua hora certa para realizar o seu ofício. A precipitação, ela leva o homem ao desastre, Percebe-se que Deus dá lei ao povo, dá lei a Moisés, para que o povo fizesse como Deus lhe ordenou. Perceba-se que não estava faltando nada. Perceba-se, O Senhor Deus não deixou o povo escolher e fazer conforme a vontade do povo. Deus dá lei para que o povo fizesse de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus, do Deus vivo que a gente serve, O próprio Senhor Deus deu em conhecer a sua vontade, É para fazer conforme eu mando, Não conforme vocês querem, O Senhor deu ordem nesse sentido. Ele designou o povo, designou as pessoas certas que teriam que servir no seu ministério, no seu culto divino, E a gente vê que esses dois jovens, eles profanaram a vontade de Deus, saíram fora do acordo que Deus deixou para ele, até nos mínimos detalhes, Tudo deveria ser executado conforme Deus lhe ordenou. É como a gente falou ali. O nosso ponto de número 3 diz assim: apresentar fogo estranho ao Senhor. Não bastava ter um incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ter igualmente a brasa certa para que Deus fosse dignamente adorado. Seu incenso era exclusivo, a brasa também era, mas pelo contexto da narrativa sagrada, Nadab e Abiú não estavam preocupados nem com incenso e nem com fogo. Por isso o Senhor veio a fulminá-lo. Quero deixar uma palavra para vocês que está no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo nele, sobre o qual puseram incenso, e ofereceram diante do Senhor fogo estranho, que o Senhor nunca lhe mandou. Então saiu fogo diante do Senhor e os queimou, e o morreram perante ao Senhor. A gente sabe que, falando um pouco, era fogo que veio além do altar de bronze, Deus deixou as regras, era para fazer conforme Deus deixou. Como tal, não era um tipo de Cristo, e ele crucificado, portanto, não poderia ser reconhecido por Deus, A gente sabe muito bem que eles tentaram pôr o fogo estranho, no altar de incenso, localizado imediatamente diante do véu. Se a gente vê ali, que no versículo anterior, capítulo 9, versículo 24,
desse mesmo livro de Levítico, fala assim: porque saiu fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto, a gordura que estava sobre o altar. Perceba-se que quando vemos pouco tempo antes, Deus vem e se manifesta e aceita o sacrifício, né, do Levítico 9:24. Saiu fogo, consumiu, como diz a nossa palavra, consumiu o holocausto, a gordura que estava sobre o altar. Percebe-se que, como a gente sabe muito bem, no lugar santo tinha a mesa dos pães da proposição, o catiçal e o altar do incenso. O altar do incenso, para a gente ter uma ideia, ficava perto da cortina, né, do véu. A presença de Deus, que era simbolizada pela Arca da Aliança, ficava no lugar santíssimo. Percebe-se que sai fogo, né, da presença de Deus, consome o sacrifício, né? O mesmo fogo que sai e consome o sacrifício, como diz no Levítico 9:24, é o mesmo fogo que consome os 2 filhos de Arão, né? Do versículo 10, 1 e 2. O interessante é que quando esse fogo sai da arca, tem uma cortina que separa ali, e passa pela cortina e pega somente os 2 homens que estavam errados diante de Deus, né? A gente sabe que eles tinham conhecimento em primeira mão sobre a santidade de Deus, né? Eles sabiam o que seria certo, mas fizeram de maneira errada, né? Deus, como foi falado lá anterior na nossa introdução, que o comentarista deixou pra gente, Deus não se deixa se escarnecer, né? Aqui a gente sabe muito bem, quando falamos a respeito desse fogo estranho, a gente sabe que Nadab e Abiú, eles abusaram da sua posição como sacerdote. Era um ato flagrante de desrespeito a Deus. E como líderes, né, eles tinham responsabilidade especial em obedecer a Deus. A sua oposição, né, eles poderiam facilmente, na posição que eles estavam, né, como sacerdotes, né, eles poderiam facilmente conduzir muitas pessoas ao erro, né? E a gente vê que o ponto essencial é que esses 2 sacerdotes exerceram funções sacerdotais de maneira errada às ordens do Senhor, né? Ofereceram errado, não importava se eram filhos de sacerdotes, estavam errados, foram exercer o seu ofício de maneira errada e acabaram morrendo diante de Deus. Nosso próprio Deus os matou. A síntese do nosso tópico de número 2 diz assim: Nadab e Abiú ignoraram as recomendações divinas e ofereceram fogo estranho sobre o altar. O ponto de número 3, tópico de número 3, diz assim: luto no santo ministério. A morte de Nadab e Abiú abalou profundamente a casa de Arão. Apesar de haver perdido num único dia 2 de seus filhos, ele foi proibido pelo Senhor de observar qualquer luto pelos mortos. Nosso ponto de número 1 diz assim: a morte de Nadab e Abiú. Ao se apresentarem com fogo estranho diante do Senhor, os filhos de Arão, que também eram ministros do altar, foram consumidos no lugar santo, como a gente já leu aqui no nosso tópico anterior. Deus os matou pelo fato de não ter levado em conta a sua santidade divina. A obrigação deles era glorificar o nome do Senhor, mas preferiram buscar a sua própria glória. Diante do fato, o sumo sacerdote de Israel calou-se. Não poderia haver momento mais trágico para a sua família. Como dito anteriormente, né, não importa o quão espiritual, o quão zeloso, o quão devoto à glória de Deus, né, se exercesse o seu ofício contrário às ordens de Deus, o resultado seria a morte. Não importa se os seus pais eram cristãos de verdade, eram sacerdotes de verdade, se os filhos fizessem errado, né, como a gente viu esse episódio, morreriam, né? Uma coisa triste, que o ato errado desses 2 homens trouxeram tristeza à família, né? Trouxeram luto à família, né? De uma certa forma, o sacerdote não poderia entrar em luto, guardar luto, mas a tristeza vinha, né? A gente sabe que Arão, o pai dos meninos,
em meio a esse episódio, ele se cala, né? Pela tristeza de perder os seus 2 filhos, né? Perceba uma coisa, como o pai, né, Arão, se sentiu triste, ou seja, ia dar um enterro, um velório digno aos seus filhos, apesar deles terem errado, mas como pai, né? Como sacerdotes, eles não poderiam, e ele preferiu ouvir a voz de Deus, né? E deixar o seu filho ali, tiraram e proceder como sacerdote em ouvir a voz de Deus. Ele não ocultou em fazer a sua vontade como pai. A parte sacerdotal dele falou muito mais alto. Queria deixar uma palavra para vocês, a mesma onde a gente está lendo no livro Levítico, capítulo 10, aí o versículo 4 diz assim, a gente sabe que e chamou Moisés a Misael, a Eleazar, né, os filhos de Arão, e disse-lhe: aproximai e levai os vossos irmãos diante do santuário para fora do acampamento. A gente sabe ali que o versículo 3, dizendo assim, né, que foi o nosso ponto da nossa lição, que Arão se cala diante de tudo isso que aconteceu, né, e Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor falou. E o Senhor dizendo: serei santificado naqueles dias ao que se achegue em mim, e a presença de todo o povo serei glorificado, e porém Arão se cala. O Senhor está dizendo que essa declaração, por essa declaração que os homens colocarem sobre o seu altar as suas obras da sua própria vontade, né, que a gente viu o resultado imediato foi o juízo, né, morreram. E Arão se calou. Nosso ponto de número 2, como a gente já leu aqui a lição, ou a Bíblia, a respeito da remoção dos cadáveres, aonde o próprio Moisés pediu para que os seus 2 primos, né, ordena 2 primos, dizendo melhor, de Arão, Misael e Eusafã, para tirarem os cadáveres da casa de Deus, né, os filhos de Arão. A gente já leu nossa palavra no capítulo 10, versículo 4, né? A gente vê uma coisa interessante no número 4, como foi falado já hoje, né? Parece que no versículo 5, dizendo melhor para vocês, 10:5, Levítico 10:5, e eles chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do acampamento. Matou os filhos de Arão e não queimaram suas túnicas, né? Significa que a gente tem que entender que chegou a presença de Deus, ou é vida ou é morte. O ponto de número 3 diz assim: o luto é proibido. Apesar da tragédia que se abateu sobre a sua família, Arão é proibido pelo Senhor de guardar o luto e demonstrar tristeza. Ele e seus filhos deveriam suportar com santa discrição aquela hora tão difícil. Afinal, era seu dever zelar pela santidade e a glória do nome do Senhor dos Exércitos. A gente vê que o povo, não os sacerdotes, não somos sacerdotes, o povo de Israel teve a permissão de lamentar essa grande tragédia, né? Mas Arão e seus 2 filhos que ficaram vivos, né, eles não poderiam mostrar a marca de luto, eles eram proibidos por Deus, né? E Moisés sempre lembrou que o azeite do Senhor, o azeite da unção do Senhor estava sobre eles, né? E a gente sabe que o serviço de Deus não pode ser detido por homens, né? As regras agora para os sacerdotes é muito mais severas do que para o povo. A nossa síntese do nosso tópico de número 3 diz assim, que a rebeldia de Nadab e Abiú trouxe luto para o santo ministério, né? Ou seja, o sacerdote, né, como a gente leu lá atrás, eles tinham privilégios, mas as regras para o sacerdote eram muito mais severas, que o próprio Arão e os seus irmãos não puderam guardar o luto, né? Os 2 homens erraram, que morreram, erraram, os 2 jovens erraram, trouxeram a tristeza, né, tanto para o povo quanto para Arão. Nossa conclusão da nossa aula diz assim: devemos ter cuidado com a forma que nos apresentamos diante de Deus, né? Deus, embora seja conhecido pelo amor e bondade, mas ele é também um fogo consumidor. Quero deixar para vocês uma conclusão seguinte: se queremos entrar no serviço de Deus, o nosso aval tem que ser o assim diz o Senhor. Deus abençoe,
até a nossa próxima aula. Que Deus venha abençoar a tua vida e o nome dele seja exaltado através de vocês. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.